Olá, queridos alunos, como vão? Tudo bem? Estamos retornando com as nossas aulas de história depois desse período de férias aí, né? E não ainda como nós desejávamos, que era que tudo já tivesse passado, né? Que essa pandemia já fosse coisa do passado, já fosse coisa da história. Mas, infelizmente, nós ainda vamos ter que conviver com ela mais um pouco de tempo. Mas creio que tudo também já está passando e em breve nós vamos retornar à nossa vida normal, como era antes, né? Talvez não exatamente como era antes, mas vamos retomar as nossas vidas normais e estaremos talvez voltando todos ao ensino presencial também, tá? Bom, continuando com os nossos estudos, nós ainda vamos falar daquele período conhecido como Entre Guerras. Você sabe que nós tivemos duas grandes guerras mundiais, né? Uma de 1914 a 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, e a outra de 1939 a 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial. E esse período aí de 21 anos que separa essas duas grandes guerras ficou conhecido como Entre Guerras. Esse período, embora seja um período curto, de 2 décadas, né, mas ele foi marcado por dois grandes acontecimentos em escala mundial. Um foi a grande crise econômica de 1929, que nós já estudamos, né? Essa grave crise econômica levou o mundo inteiro praticamente a uma grande recessão, né? Nenhuma outra crise depois da de 1929 veio a superar, né? Nós estamos muito temerosos com essa crise que se apresenta agora devido a essa pandemia que nós estamos passando, porque se apresenta como uma grave crise, né? Nós não sabemos ainda a proporção que ela pode tomar. Mas o que nós vamos estudar agora é o surgimento dos estados totalitários, que foi também um outro acontecimento desse período do entre guerras. Vários estados totalitários surgiram na Europa, né? Mas os mais famosos são o italiano, o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo lá na União Soviética, tá? Aqui já vamos estabelecer uma diferença entre o fascismo e nazismo com o stalinismo, tá? Fascismo e nazismo foram estados totalitários de direita, né? Eram contra, né, a organização dos trabalhadores em sindicatos, em partidos, né? Era contra o comunismo, ao passo que o totalitarismo de stalinista era um totalitarismo de direita, tá? Já exatamente para combater a sociedade, o Estado liberal. Mas vamos para as características desse tipo de Estado. Antes de falarmos das características, nós vamos lembrar para vocês que o nosso Estado hoje, né, o tipo de Estado em que nós vivemos, né, que administra a nossa sociedade, é um Estado liberal. Tá? Estado liberal, o Estado procura pouco intervir na economia, né? E você tem uma série de garantias constitucionais de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de religião, tá? Liberdade de não ter religião nenhuma também. Tem uma série de liberdades, né, que nos faz
entender esse Estado como um Estado liberal, ao passo que o Estado totalitário, né, é um Estado fortemente interventor, tá? Um Estado que procura controlar a sociedade, né? Procura ter o controle da sociedade, tá? E todos aqueles que não se adaptam a esse controle passam a ser perseguidos, né? Perseguidos, presos, torturados e muitas vezes até assassinados, tá? Foi o que aconteceu nesse período aí do entreguerras, né? Na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler, né? Mas também em Portugal, na Espanha, na Áustria, na Polônia, tá? Esse período ele é marcado por uma explosão de estados totalitários em várias partes da Europa, né? E inclusive aqui no Brasil também, em 1937, surge um estado totalitário com Getúlio Vargas, né? Que é o Estado Novo, que nós vamos estudar mais adiante. Começaremos falando do fascismo na Itália, né? O fascismo surgiu com Benito Mussolini, né? Um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, que em 1919 cria os pelotões de combate. Esses pelotões de combatimento eram chamados de fasci de combatimento, né? Que é uma expressão italiana. Dentro dos pelotões de combatimento existia uma milícia cruel, né, que atacava cruelmente seus adversários, que eram os camisas negras. Tá? Esses camisas negras, né, foram criados justamente para combater adversários políticos. A Itália passava por uma grave crise depois da Primeira Guerra Mundial, né? E assim, muita convulsão social, né? Muitas greves de trabalhadores, né? Tentativa de se estabelecer o comunismo também na Itália. Isso colocava muito medo nos empresários, né? nos grandes proprietários de terra, e isso fez com que surgissem esses pelotões de combatimento, e dentro deles esse movimento Camisas Negras, que atacavam, né, todos aqueles que defendiam o socialismo, que defendiam o comunismo, que tinham ideias esquerdistas. Em 1922, Mussolini transforma esses pelotões de combatimento em um partido político, o Partido Fascista Italiano. E, aliás, em 1921, né? E em 1922 é realizada uma marcha de 30 mil camisas negras sobre Roma, a capital italiana. Como esses camisas negras invadiram vários prédios públicos, né, dando uma demonstração de força, o rei Vítor Emanuel, visto que a Itália era uma monarquia constitucional naquele momento, acabou 2 dias depois concedendo a Benito Mussolini o título de primeiro-ministro. E de posse desse título de primeiro-ministro, tá, pouco a pouco Mussolini foi estabelecendo um governo fortemente autoritário, combatendo todos os que se opunham à ideologia fascista, né? Ou eram presos, ou eram espancados, ou até mesmo eram mortos. E
várias leis foram sendo criadas até que chegou em 1929. Mussolini já tinha o controle total do país, né? Somente um partido político era admitido, que era o Partido Fascista. Todos os outros partidos foram abolidos e uma verdadeira ditadura e um Estado fortemente policial que vigiava seus cidadãos, né? Qualquer um que ousasse pensar de forma diferente do partido fascista era perseguido. Esse foi o fascismo na Itália. Na Alemanha também formou-se um partido, o partido nazista, né, semelhante ao fascismo italiano. Começou em 1919 com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que, né, acabou dando origem à expressão nazista. Tinha como líder Adolf Hitler, também era um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, assim como a Itália, também passava por um momento muito difícil após a Primeira Guerra Mundial, talvez ainda mais difícil que a Itália, né? Porque a Alemanha foi a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial e foi imposta a ela o Tratado de Versalhes, né? Um tratado humilhante para o povo alemão. O povo alemão teve que pagar pesada indenização aos vencedores da Primeira Guerra. Os alemães perderam parte de seu território. Os alemães tiveram que entregar a sua marinha de guerra, parte da sua marinha mercante, né? Não podia ter aviação de guerra também. O seu exército ficou sendo limitado a 100 mil homens. Isso foi, na verdade, uma grande humilhação para o povo alemão, né? Que até a Primeira Guerra Mundial era uma próspera nação. Tá? E também grandes convulsões sociais aconteceram na Alemanha nesse período posterior à Primeira Guerra Mundial. E surgindo o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Adolf Hitler. Esse partido de início não tinha grande aceitação entre a população alemã, né? Em 1923 tentaram dar um golpe de Estado, tomar o poder à força, mas o golpe foi fracassado. Hitler foi preso, Hitler e outros integrantes foram presos. E nesse período, né, em que esteve na prisão, pouco mais de um ano, Hitler acabou escrevendo o seu livro Mein Kampf, Minha Luta, né, traduzido para o português, onde ele expôs a sua doutrina, né, a doutrina nazista e fortemente racista do nazismo, tá? Até o início dos anos 30, o partido nazista ele não tinha grande aceitação entre o povo alemão. Mas um fato novo veio ocorrer aí a partir de 1929 com a grande crise econômica mundial, né, de 1929. E isso fez com que a Alemanha, que já estava fortemente debilitada, passasse por uma crise ainda maior, e foi então que o partido nazista começou a ganhar força, né? Nesses períodos de crise econômica que começam a surgir ideias autoritárias, né, de que os governos democráticos eles não conseguem resolver, e de fato os governos democráticos não estavam resolvendo aquela situação de crise, e de que somente um governo forte, um governo que tivesse total controle de tudo, né, na sociedade, esse governo ele era capaz de resolver essa crise. Então o partido nazista começou a ganhar força
E em 1933, finalmente, Hitler acabou se tornando chanceler alemão, que equivale ao cargo de primeiro-ministro, tá? Mais tarde ele acaba também se tornando o presidente, né? Junta aí o cargo de primeiro-ministro com o de presidente, e Hitler tem o total controle da Alemanha. Aos poucos ele foi colocando em prática a sua ideologia nazista, né, de governar, e os demais partidos foram também abolidos, tá? A imprensa passa a ser censurada, todos os seus adversários políticos são perseguidos, são mortos ou são colocados em campos de concentração, e o partido nazista passa a ser o único partido aceito na Alemanha, tendo o total controle da sociedade, estabelecendo-se aí um governo fortemente autoritário também, tá bom? Uma diferença entre o fascismo e o nazismo, né? Pode ser que venha essa dúvida, mas o que é o fascismo, o que é o nazismo? O fascismo e o nazismo são basicamente a mesma coisa, tá? Fascismo, porque, né, ganhou esse nome lá na Itália, né? Fasci de combatimento, seriam pelotões de combatimento. Nazismo, por conta do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Que simplificando ficou nazi, tá? Mas há uma diferença fundamental entre o fascismo e o nazismo, que é o caráter altamente racista do nazismo. Além de ter todas essas características que já foram colocadas aqui do fascismo, aí tem o nazismo uma coisa a mais, que é esse caráter altamente racista, de que a raça ariana é a única raça pura, né? De que outras raças são consideradas inferiores, né? Como judeus, ciganos, outros povos são considerados inferiores, judeus, ciganos, eslavos, todos esses povos aí são povos inferiores à raça ariana, e que esses povos aí era que contaminavam a raça pura alemã, né? E que acabavam e foram apontados como culpados, principalmente os judeus, como culpados da grave crise econômica, da grave crise social que passava a Alemanha naquele momento ali, né? Até que foi dada uma solução final para se resolver o problema, que seria, no caso da Alemanha, o extermínio em massa né, dessas pessoas consideradas impuras, tá? Bom, outros estados totalitários também surgiram pela Europa, né? Como já falei, em Portugal, na Espanha, né? E o stalinismo lá na União Soviética. Uma diferença é que o stalinismo era uma doutrina de esquerda, né? Justamente oposta ao nazismo e ao fascismo, que são doutrinas, estados totalitários de direita. No entanto, os métodos usados foram os mesmos, tá? Controle, um estado fortemente policial, né? Com controle rígido da sociedade, censura da imprensa, de todos aqueles que se opunham à ideologia, essas pessoas passam a ser perseguidas, tá? E o Estado, ele é um Estado forte, que tem o total controle da sociedade, diferentemente do Estado liberal, que é o Estado que prevalece hoje, tá bom? Bom, vocês acompanhem, vocês vão ler o livro de vocês entre as páginas 82
1989, tá? Para que vocês possam ter mais detalhes do que nós estamos estudando, e também, né, para poder explicar melhor, a gente vai, além desse vídeo que está sendo postado, vou postar um vídeo do YouTube para que possam ter uma ideia melhor do que foram esses estados totalitários, tá bom? Próxima aula a gente passa a atividade, tá bom?